boa noite a todos, muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Guerreiro, sou presidente da Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade e hoje estamos aqui para uma sessão de um farmacêutico e o doente com Parkinson. Nesta sessão, que será dedicada à doença de Parkinson, vamos contar aqui com a participação da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, representada pelo seu presidente, João Carreira, que é fisioterapeuta, investigador na área das neurociências e professor adjunto na Escola Superior de Saúde de Alcoitão. João, muito boa noite, bem-vindo. E eu, sem mais demoras, passo-lhe a palavra, portanto, quando quiser iniciar aqui a apresentação, esteja à sua vontade. Ótimo. Muito bem. Bem, boa noite a todos. Começo por agradecer o convite da Associação dos Farmacêuticos Comunitários, da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, e agradecer esta oportunidade para mais uma vez podermos falar da nossa causa. Já percebi que temos aqui caras conhecidas, o que é sempre bom, e esperar que esta apresentação que nós preparamos consiga responder a algumas das dúvidas, mas também que possa criar ou suscitar algumas questões. Portanto, daquilo que nós pensámos nesta primeira parte, iríamos expor aqui durante alguns minutos alguns conceitos mais teóricos sobre a doença, sobre qual é o papel da associação e depois sobre aquilo que pensámos que o farmacêutico comunitário podia colaborar com as pessoas que têm a doença de Parkinson. E depois, nos minutos finais, penso que podemos abrir depois a discussão e a conversa para tentar perceber como é que esta relação, esta simbiose pode ser melhorada. Penso que já estão a ver a minha apresentação. E, portanto, eu iria começar por dizer que aquilo que nós preparámos foi um breve resumo sobre aquilo que é a doença de Parkinson, depois aquilo que é a missão da associação. Depois estes três aspectos são aquilo que nos próximos anos tem sido a nossa orientação, o que é que estamos a fazer atualmente e que projetos é que estamos envolvidos. Pronto, se alguém no decorrer da apresentação sentir que é necessário clarificar alguma coisa que seja urgente, não há problema nenhum em interromper e eu não fico nada melindrado e não perco o raciocínio, portanto interrompam se for necessário. Então eu começaria por usar aqui uma referência que já é muito antiga, é uma referência quase com mais de 200 anos, na verdade. Foi este documento. Sabe-se hoje em dia que não é o documento, não é a primeira vez que se fala da doença de Parkinson. Antes já outros autores, outros investigadores, outros médicos já tinham falado nesta doença, mas nunca a tinham descrito desta maneira tão correta. Portanto, este médico, que era inglês, o Dr. James Parkinson, descreveu num artigo que ainda é muito citado hoje em dia, quase todos os investigadores conhecem este artigo, descreveu, pela observação de 6 pessoas, aquilo que ele chamou uma paralisia agitante na altura, portanto, porque coabitavam estas duas coisas. Por um lado, o tremor, essencialmente nos membros, e por outro lado, a dificuldade, alguma dificuldade no movimento. Portanto, esta paralisia, parecia que o doente tinha as duas características, e na verdade percebemos que tem. E, portanto, esta descrição ainda é atual, portanto, os sintomas que o Dr. James Parkinson descreveu continuam a ser aqueles que são utilizados para o diagnóstico, nesse aspecto não houve grande alteração. No fundo, descobriu-se foi muito mais coisas que não são só estes sintomas que importam. Aqui, outra curiosidade que é importante dizer é que o Dr. James Parkinson nasceu no dia 14 de Abril e morreu no dia 14 de Abril e é por isso que nesse dia se comemora o Dia Mundial da Doença de Parkinson, está bem? Portanto, tem a ver com esta data, esta efeméride. Depois, aqui relativamente aos sintomas que caracterizam a doença, e talvez sejam aqueles que são mais conhecidos e que dão até mais visibilidade social e até algum estigma. Portanto, começamos pelo primeiro em cima, que é a rigidez, não é? Uma rigidez articular ao nível dos membros, portanto, mais dos membros superiores e inferiores.
depois tende a progredir também para a zona do tronco. Depois o tremor, que sabemos que não é um sintoma obrigatório, isto é, nem todos os doentes com a doença de Parkinson apresentam tremor, portanto há formas de doença de Parkinson não tremórica, chama-se assim, em oposição às formas de rigidez. Depois a outra característica aqui representada pela tartaruga tem a ver com a acinésia ou bradicinésia, portanto quer dizer a lentidão dos movimentos. Esta é um sintoma cardinal. E depois o último, que é a instabilidade postural, não é? Que vem no fundo desta rigidez e da lentidão de movimento e que leva muitas vezes às quedas. Portanto, estes são os principais sintomas que ainda são utilizados para fazer o diagnóstico. Pronto, é um diagnóstico, penso que todos sabem, tanto as pessoas que têm a doença, como os cuidadores, como os profissionais de saúde que estão aqui, que é um diagnóstico essencialmente clínico, portanto é um diagnóstico que depende muito daquilo que é a experiência do clínico. Por outro lado, quando são pedidos exames complementares de diagnóstico, tipo ressonância magnética ou PET, normalmente tem como objetivo fazer o diagnóstico diferencial, isto é, excluir outras causas de parkinsonismo e não da doença de Parkinson. Pronto, este é talvez o slide importante em termos de atualização, porque a doença de Parkinson nos últimos anos tem sido investigada e tem-se percebido que, no fundo, nós conhecíamos a doença a partir desta linha, portanto, da bradicinésia, da rigidez e do tremor. Conhecíamos tudo isto para a frente e aquilo que sabemos é que a doença para trás, isto é, desde o momento do diagnóstico, alguns anos antes, que hoje em dia começa-se a perceber que podem ser 10, 20 anos, os doentes já apresentam sintomas, uma fase que se chama a fase prodromal, e portanto tem a ver com sintomas não motores, essencialmente. Assim, os principais são obstipação, queixas anteriores ao diagnóstico em 20, 25 anos, sintomas depressivos ou até episódios de depressão, ansiedade e uma doença em si própria, um diagnóstico, que é a doença do sono REM. Portanto, muitas vezes isto é manifestado nas consultas como o companheiro ou a companheira queixa-se que a pessoa tem sonhos mais vividos, portanto, com agressões, e, portanto, estas alterações normalmente acompanham a pessoa durante alguns anos. Outro aspecto que não está aqui presente neste gráfico tem a ver com outro aspecto que tem vindo a ser confirmado nos últimos anos, é que parece que também há uma grande relação com o intestino e, portanto, parece que as células dopaminérgicas do sistema gastrointestinal são as primeiras a ser afetadas e por isso este sintoma da obstipação. Pronto, depois a doença progride, manifesta-se com os sintomas motores e depois afeta o sistema motor, que é aquilo que é mais conhecido, com as flutuações das discinésias, a disfagia, depois as quedas, a instabilidade postural e problemas tipo freezing, congelamento da marcha. E, por outro lado, todos os sintomas não motores, como alterações cognitivas, a dor, sintomas urinários, sintomas psicóticos, demência, hipotensão ortostática. E aqui o papel do farmacêutico muitas vezes é perceber que estes problemas são relacionados com a medicação, muitas vezes pode advir da iniciação de uma medicação ou se são, eventualmente, consequências da doença. Pronto, em termos daquilo que é em Portugal, o que é que se sabe sobre a doença? Portanto, nós durante muitos anos na associação vivíamos com um número, portanto, um estudo que até tinha sido feito em colaboração com as farmácias, que foi um estudo exploratório, portanto, no fundo, foi-se perguntar, foi-se perceber qual era a quantidade de medicamentos dopaminérgicos que eram consumidos em Portugal e através disso fez-se uma estimativa, mas como penso que todos percebem, era difícil ter um resultado muito real, porque os medicamentos dopaminérgicos não são só para a doença de Parkinson e, por outro lado, havia pessoas com a doença que também não estavam a tomar os medicamentos. E, portanto, em 2017, um grupo de investigadores liderados pelo professor Joaquim Ferreira fez um estudo que também, pelos próprios autores, tem algumas limitações,
mas que aponta que em Portugal existam cerca de 18 mil a 20 mil doentes, sendo que se pensa que este número seja inferior àquilo que é a realidade. Portanto, o número está subestimado. E a associação tem, no fundo, nasce com esta preocupação de, sabendo que estes números são expressivos, têm vindo a aumentar, e nasce no dia 14 de abril de 84, de um grupo de doentes, portanto, desta necessidade de pessoas com a doença de Parkinson divulgar e consciencializar a população em geral para esta condição. Atualmente, e desde o início, tem como missão melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também um grande foco naquilo que são os cuidadores. Atualmente, temos sede em Lisboa, e temos delegações no Porto, Leiria, Médio Tejo e Barlavento Algarvio. Portanto, aqui a nossa grande falha ao longo dos últimos anos tem sido não conseguir chegar a todo o território nacional. Por exemplo, não conseguimos, já tivemos delegação na Madeira, atualmente não temos, também já temos um ponto de contacto, não podemos chamar uma delegação na Ilha Terceira. E, por outro lado, temos um grande déficit de apoio ao nível das pessoas que vivem no interior. Continuando, em termos daquilo que são os nossos eixos de ação, essencialmente a associação preocupa-se com informar e divulgar, e aqui este informar e divulgar tem a ver com informar a população em geral e divulgar, sensibilizar para a doença de Parkinson, isto sempre focado na população em geral, nos cuidadores e quando digo cuidadores profissionais, depois acompanhar e apoiar as pessoas depois do diagnóstico. Depois, em termos de associativismo, junto com outras associações e junto das entidades responsáveis, tentar lutar pelos direitos das pessoas com a doença de Parkinson. E nos últimos anos temos vindo a estreitar a colaboração com as equipas de investigação e projetos ao nível das universidades e dos institutos politécnicos, como forma de melhorar a qualidade de vida dos nossos associados. O que é que fazemos? Portanto, relativamente ao informar, temos desde há uns anos, desde há mais de 10 anos, uma pessoa em atendimento presencial e telefónico constante, portanto, todos os dias da semana, a qualquer pessoa, portanto, não é preciso ser associado para poder beneficiar deste apoio, e quando a pessoa se torna associada, é informação especializada, no fundo. Temos também depois, desde a pandemia, uma linha de apoio psicológico, também gratuita, que a pessoa depois ou é acompanhada psicologicamente ou é depois encaminhada para um grupo de apoio ou para consultas individuais. Temos também manuais, portanto, de forma digital e física sobre a doença de Parkinson, direcionados para aquilo que é a doença no geral, mas depois também para os sintomas não motores, e temos também um manual do cuidador. E depois, pontualmente, quando somos convidados ou naquilo que é o nosso plano de ação, fazemos também ações de sensibilização. Este ano já fizemos uma na zona de Torres Novas, portanto, temos uma planeada para Beja, uma outra para Braga, portanto, temos assim várias ações que tentam, no fundo, percorrer as diferentes áreas do país. Em termos do acompanhamento, no fundo, damos espaço à pessoa no fim do diagnóstico, não é? Esta adaptação que é preciso fazer, e dos cuidadores. Sabemos que há pessoas que normalmente, depois do diagnóstico, não sentem logo a necessidade de vir à associação, algumas pessoas sim. Outra coisa que fazemos é normalmente ajudar em termos de ter uma consulta de especialidade, porque normalmente o diagnóstico é indicado, há um primeiro contacto pelo médico de família, mas depois o diagnóstico é confirmado por um médico da especialidade, da área da neurologia, e normalmente dentro da área da neurologia, normalmente são médicos especializados que nós temos aqui algum acesso privilegiado e que tentamos que as pessoas tenham consulta. E depois, por outro lado, o nosso papel também não é só científico, é também promover algumas atividades lúdicas e terapêuticas gratuitas ou tendencialmente gratuitas para as pessoas com Parkinson e cuidadores, que no fundo ajudam na gestão daquilo que é a doença, combater o isolamento, mas como percebem, como temos delegações limitadas, muitas vezes estas atividades têm que passar para aquilo que é o formato online ou pelo telefone. Em termos de aquilo que tem sido reivindicado, os direitos das pessoas, temos sentido que nos últimos anos o nosso papel tem sido mais importante quando nos juntamos a outras associações, e portanto estamos juntos na plataforma Saúde em Diálogo, que junta atualmente 62 associações doentes, estamos na Raríssimas,
portanto, estamos na Associação de Melhor Comunicação, Mais Saúde, Melhor Comunicação. Portanto, há uma série de plataformas onde as pessoas com doença de Parkinson se manifestam através da associação, tendo em conta aquilo que são os direitos que podem não estar tão claros. Pronto, depois aqui em termos de projetos de investigação, aquilo que temos vindo a fazer, portanto, tem sido a participação, normalmente as universidades e os institutos politécnicos pedem-nos ajuda para nós colaborarmos com a participação em estudos e nós, ao revés, portanto, pedimos que os projetos da comunidade e os projetos de investigação muitas vezes tenham um retorno para os nossos associados e isso tem acontecido, nomeadamente, estamos com um projeto, uma aplicação para exercício em colaboração com o Instituto Politécnico de Setúbal, portanto, normalmente as aplicações depois são preferencialmente utilizadas numa primeira fase pelos associados e isso tem sido alguma coisa que temos, no fundo, exigido, é quase uma moeda de troca por sermos aqui o parceiro preferencial desta investigação. Em termos de atividades, o que é que temos isto não é uniforme em todas as delegações, mas diria que, de uma forma geral, temos as atividades, os convívios que são feitos de forma regular, no verão, no Natal, quando se comemora o aniversário da delegação ou da associação. É claro que aqui a pandemia também veio suprimir algumas destas atividades e estamos agora a voltar. Depois, em termos de atividades lúdicas, temos a funcionar desde há poucos meses também uma atividade de expressão musical na sede. Temos, por exemplo, exercício online, Zumba online, temos Pilates clínico online. Depois, em termos de atividades terapêuticas, o que é que temos nas várias delegações? Fisioterapia, terapia da fala, a psicologia, que pode ser presencial ou online, e Pilates clínico. Tem disponibilizado tanto por cento. Depois, entre os projetos nacionais, este projeto lá, estas sessões de apoio pelo telefone, todas estas atividades são gratuitas. O Pilates Clínico é gratuito. O Dançar com Parkinson é uma parceria que temos com um grupo de voluntários e bailarinos que acontece uma vez por mês em Lisboa. Estamos também com uma intenção de levar para o Porto e que, no fundo, é um projeto que põe as pessoas com Parkinson a dançar ou a expressar através do corpo as emoções. E depois realização de ações de sensibilização pelo país, que neste último ano nos temos focado muito nos sintomas não motores em colaboração com uma farmacêutica. Pronto, agora ia falar aqui especificamente daquilo que pode ser o papel do farmacêutico no geral, mas particularmente no farmacêutico da comunidade, naquilo que é a doença de Parkinson. Portanto, este é um gráfico, aquilo que se supõe ser um modelo que vem definido nas guidelines. Portanto, as guidelines são, para quem não está tão dentro deste tema, são, no fundo, normas de orientação para a nossa prática clínica, para todos os profissionais de saúde. E esta guideline é da intervenção do fisioterapeuta e um modelo muito baseado no modelo holandês, no modelo que é aplicado, que se chama Parkinson Net, nos Países Baixos, e que pressupõe que hajam vários profissionais a colaborar em conjunto com a associação e o farmacêutico não fica fora deste modelo, que é interessante. Nós cá em Portugal não temos muito esta prática, não há esta relação tão aprofundada, mas muitas vezes percebemos que tem um papel muito importante. Ainda na sexta-feira estive num evento que houve na Faculdade de Farmácia de Lisboa e que foi dito várias vezes, e que eu tenho a certeza que acontece, que é o primeiro profissional que as pessoas se dirigem quando têm alguma queixa. Isto foi dito até por uma médica que era a organizadora, e que normalmente quando as pessoas têm uma queixa que não é muito grave ou que não é urgente, a primeira pessoa que pedem ajuda ou pedem algum conselho é ao farmacêutico. E, portanto, no caso dos doentes de Parkinson, isso certamente também não é diferente. E, portanto, esta relação aqui devia ser estreitada. Depois, por outro lado, o que é que a literatura nos diz? Há estudos que mostram, portanto, este estudo foi um estudo que foi perguntar aos doentes e às pessoas, portanto, aos outros profissionais de saúde, qual é que era o papel que o farmacêutico teria na gestão da doença. E é interessante ver, responderam quase 200 pessoas a este estudo, apesar de já não ser atual,
penso que é de 2012, diz que os farmacêuticos ajudam muito naquilo que é a resolução de problemas terapêuticos, não é? Portanto, já vou depois dar aqui alguns exemplos. E outro aspecto importante tem a ver com a educação para a saúde. Portanto, a explicação de que o medicamento mudou de tamanho, ou mudou de cor, ou mudou de embalagem, mas que tem o mesmo efeito. Em vez de tomar, se calhar, 2 caixas de 20, pode tomar uma de 40. Portanto, este tipo de informação que nem sempre os médicos conseguem dar e que é muito importante para as pessoas e para os cuidadores terem acesso a esta informação. E depois descobri, curiosamente, estas guidelines do farmacêutico são promovidas pela Associação Canadiana da Doença de Parkinson, são 2018, e que dão aqui algumas indicações de como é que o fisioterapeuta pode ajudar na gestão da doença de Parkinson. Fica aqui como nota. E depois pensámos aqui na associação, quando preparámos esta apresentação, o que é que podia ser o papel do farmacêutico da comunidade, como é que podia ajudar particularmente os nossos associados. Então a primeira coisa é, sendo um profissional de proximidade, há muitas coisas que, como profissional de saúde, até sabe melhor do que a associação e que pode claramente ajudar. Depois esta questão da educação para a saúde, que falávamos há bocadinho, não é? O que é normal dentro da doença, o que é que deve ser caso para contactar a associação, o que é que deve ser caso para contactar o seu médico que o acompanha. Depois esclarecer esta questão do esclarecimento e está relacionado com o outro ponto que eu tenho a seguir, que tem a ver com as rupturas e acesso ao medicamento. Nós vemos frequentemente nas notícias que os medicamentos estão a acabar, ou que vai haver uma ruptura, ou que vai deixar de ser produzido, e muitas vezes esta informação é veiculada de forma grave e que gera nas pessoas que tomam a medicação de forma crónica ansiedade, preocupação, o que leva depois, por exemplo, ao assambarcamento dos medicamentos, ou até às vezes a gastos desnecessários. E, portanto, o farmacêutico tem aqui um papel importante, que é explicar se realmente esta ruptura que foi anunciada é verdadeira ou se isto tem só a ver com uma questão temporária. E nesse aspecto, neste evento que nós tivemos, falou-se muito disto, que era muito importante a comunicação. Por exemplo, quando há uma notícia da comunicação social, imediatamente o Infarmed poder esclarecer se isto é realmente verdade e se é temporário. E se sim, qual é que é a alternativa? Pronto. Depois outro aspecto que se relaciona, estes dois aspectos estão relacionados, tem a ver com, como sabemos, as pessoas com a doença de Parkinson não é a regra, mas normalmente têm outras condições de saúde que as obrigam a tomar medicamentos. E aquilo que nós temos aconselhado na associação é a utilização de umas caixas que têm as medicações, portanto têm as horas da medicação, porque a toma da medicação em horário certo e regular na doença de Parkinson é um aspecto crucial para a gestão dos ONs e dos ovos, das discinésias, e portanto essa caixinha ou essa preparação da medicação não quer dizer que tenha que ser o farmacêutico a fazer, mas por exemplo a explicação ao cuidador ou à própria pessoa com Parkinson é muito importante, porque pode haver uma confusão, será que já tomei este ou não tomei, ou este é igual ao outro, e depois nós temos muitas vezes doentes que dizem, tomei o medicamento para dormir e afinal devia ser agora da hora do almoço, porque é muito semelhante. Então, nesse aspecto, há aqui muito espaço muita oportunidade para nós colaborarmos, não é? Nós, nos últimos anos, temos focado muito, e se calhar por defeito, nos profissionais mais próximos no sentido do médico, do fisioterapeuta, o enfermeiro, e pensamos pouco no farmacêutico, e se calhar valeria a pena no futuro fazer aqui uma ação dedicada à farmacologia da doença de Parkinson e como é que isso pode ser, no fundo, abordado pelo farmacêutico no seu primeiro contacto, quando o doente tem, por exemplo, o diagnóstico, explicar que, por exemplo, é normal, quando se toma a medicação pela primeira vez, ter alguns sintomas, né? E que isso não deve ser sinal para deixar de tomar a medicação, não é? E que às vezes não é preciso contactar imediatamente o médico. Pronto, este aspecto é importante ser reforçado. Pronto, e depois deixo aqui no final o nosso e-mail direto, tem a ver com
Este e-mail é o nosso e-mail do secretariado, que normalmente é aquele que respondemos mais rapidamente. Dizer também que no nosso site, que foi atualizado há pouco tempo, tem muita informação útil, tem também este manual que eu há bocadinho vos falei, e estas informações estas atividades que são gratuitas e que estão disponíveis nas várias delegações. E depois, também, para quem quiser e tiver mais facilidade, temos também as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, que podem sempre consultar e tentar ver o que é que nós estamos a publicar, que nós vamos dando conta das atividades. E estou disponível para esclarecer alguma dúvida que tenha surgido e agradeço mais uma vez a atenção. Obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço a excelente apresentação que aqui foi feita, tanto sobre a doença de Parkinson, que de certeza que elucidou aqui muita gente, eu incluído, e a todas estas questões que coloca sobre como é que a relação entre a pessoa com doença e a pessoa que vive com doença, seja o cuidador, tem e pode ter com o farmacêutico. É obviamente, na nossa opinião, aqui na Associação, que há aqui muito caminho para trilhar, há aqui várias oportunidades de intervenção, mas também gostaríamos de saber a opinião de quem aqui está a assistir. Portanto, nesta altura acabamos por abrir aqui, chamemos das linhas, portanto, quem quiser colocar aqui questões pode fazê-lo livremente, assinalar apenas levantar a mão e nós passamos a palavra, ou se quiserem podem colocar também as questões aqui pelo chat. Eu aproveitava para, se calhar, para falar-vos aqui um pouco sobre o que é isto do PIM, da preparação individualizada da medicação, que efetivamente é um serviço que cada vez mais farmácias comunitárias estão a oferecer e, sem dúvida nenhuma, na nossa opinião, traz grandes mais-valias para todas as pessoas que tenham uma terapêutica mais complicada, com mais medicamentos, quer sofram de comorbilidades, pessoas que tenham várias doenças, quer, por exemplo, no caso dos doentes de Parkinson, têm de tomar vários medicamentos em alturas do dia muito dispares e, portanto, é muito importante, tal como o João acabou de referir, que a medicação seja tomada na hora certa, na altura certa, e a medicação certa, isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, aqui assumindo o papel de farmacêutico, o serviço de preparação individualizada da medicação é exatamente isto, é separar os medicamentos pela altura em que eles devem ser tomados, são colocados em alvéolos, em caixas separados e corretamente identificados sobre as horas em que devem ser tomados. Nem todos os medicamentos podem ser colocados na preparação individualizada da medicação, isto porque existem alguns medicamentos, por causa das suas propriedades, podem se degradar e não são aptos para serem colocados nessas embalagens. No entanto, a maior parte deles pode, e é uma grande ajuda para fomentar a adesão à terapêutica, que é basicamente aquilo que nós pretendemos aqui, é que as pessoas adiram à terapêutica, tomem um medicamento e evitem os erros de medicação. Os erros de medicação podem incluir também o não tomar determinado medicamento e, portanto, aqui a importância do serviço, que vai evitar problemas relacionados com a medicação, como a ausência, como a duplicação de tomas, como tomar um medicamento numa altura que já não é a mais apropriada. Portanto, se ainda não conhecem este serviço, eu sugeria que perguntassem nas vossas farmácias se ele está disponível, porque efetivamente poderá ser aqui uma grande mais-valia para ajudar a que a terapêutica seja otimizada, evitando os problemas e melhorando os resultados da mesma. E fundamentalmente é isto que eu tenho a dizer sobre a preparação individualizada da medicação. Não sei se alguém tem aqui dúvidas sobre isto, também quero ver esclarecidas. Se existem caixas específicas para a medicação de Parkinson. Não existem caixas específicas. Agora, o que existe é diferentes tipos. Existem efetivamente caixas que normalmente têm divisórias talvez um pouco mais simples, ou então existem a possibilidade de colocar os medicamentos em alvéolos e isso vai permitir que hajam maior número de alvéolos para maior número de tomas ao longo do dia. Isto na doença de Parkinson, como temos medicamentos que por vezes são tomados 4 vezes por dia ou até mais,
acaba por ser importante, enquanto que se calhar algumas caixas poderiam ter, e as caixas mais utilizadas pelas pessoas em casa têm apenas pequeno almoço, almoço e jantar, eventualmente deitar também, ou seja, têm 4 espaços. E na doença de Parkinson isso poderá não ser suficiente para acomodar toda a medicação. Portanto, este serviço permite aqui criar aqui situações diferentes. Portanto, eu vou aproveitando aqui também para colocar aqui algumas perguntas ao João acerca da doença de Parkinson. Em termos do diagnóstico, sabemos que ele é clínico, portanto acaba muitas vezes por estar dependente da experiência que o clínico tem. É uma doença em que o diagnóstico é muito tardio, as pessoas demoram muito tempo a descobrir o que é que está a afetar, ou como é que isso tem estado a passar em Portugal? Qual é que é a vossa visão? Ok, aqui a nossa experiência tem a ver com normalmente as pessoas numa primeira fase, até em termos do público em geral, têm conhecimento que o tremor ou até estes são assim, os principais sintomas associados à doença de Parkinson. Mas depois também sabemos que muitas vezes os clínicos não conseguem fazer aquilo que se chama de diagnóstico diferencial, não é? E, portanto, normalmente eu consegui ter uma consulta de especialidade. E esse é aqui o tempo que normalmente demora até ter a primeira consulta, porque isto tem que ser normalmente pedido pelo médico de família, que confirma depois este diagnóstico. Depois, quando chega ao médico especialista, muitas vezes a pessoa na primeira consulta não vem logo com o diagnóstico, isto é, vem com uma suspeita, é pouco comum vir com a certeza, isto é, aquilo que nós sabemos hoje em dia, aquilo que os nossos médicos nos dizem é que normalmente precisam de passar mais ou menos 5 anos, desde o diagnóstico ou desde os primeiros sintomas, para a pessoa ter a certeza que está na presença de uma doença de Parkinson idiopática, isto é, a verdadeira doença de Parkinson, porque depois os outros síndromes com estes 5 anos tendem a manifestar-se com outros sintomas e aí o diagnóstico diferencial acaba por ser feito. Mas é como lhe digo, é como dizia, a experiência, normalmente nós até aconselhamos sempre aos nossos associados e às pessoas que nos contactam quando há dúvidas para contactarem ou para tentarem ter uma consulta de um especialista. Esses especialistas estão identificados, são normalmente os médicos que fazem parte da Sociedade Portuguesa das Doenças do Movimento, e normalmente eles dão consultas nos vários hospitais públicos. Às vezes a dificuldade está em conseguir a consulta, né? Às vezes espera-se muito tempo. Eu não sei se há aqui alguém que queira partilhar, mas aquilo que nós sabemos é que normalmente nunca antes de 3 meses, 6 meses, às vezes para a primeira consulta. E este tempo às vezes é porque a pessoa está sem medicação e normalmente depois quando começa a tomar a medicação os benefícios não vêm logo, não é? Portanto estamos aqui a falar ainda de um período extenso. Nós temos vindo a pressionar, mas nem sempre é fácil esta primeira consulta. Isto, e em termos de umas dicas para os farmacêuticos que eventualmente contactam com pessoas que ainda não estejam eventualmente diagnosticadas, há alguns sinais que devamos estar um pouco mais atentos, para além, se calhar, do óbvio que falamos aqui, mas para quê? Para conseguirmos ajudar a referenciar as pessoas para a associação Exato. Uhum. com o seu médico de família ou Certo. especialista, eventualmente, algumas Sim, coisas sim. Olha, eu diria que estes sintomas, aqueles principais, não é? A rigidez, que normalmente é um sintoma difícil de avaliar, mas, por exemplo, o tremor, a instabilidade postural, há outro aspecto normalmente que é muito característico, que é também aquela chamada a face em máscara, portanto, com pouca emoção, que expressa poucos sentimentos, parece que a pessoa até não expressa nenhuma emoção. Portanto, tem a ver com a rigidez, não é? E depois fazer 2 ou 3 perguntas que eu diria que têm a ver com estes sintomas da fase prodromal, que é se a pessoa tem hipósmia, se deixou de cheirar, se tem obstipação, se tem sintomas depressivos, se já teve alguma depressão. E, portanto, se começar a combinar ali uma série de coisas, a probabilidade de ter um diagnóstico de Parkinson é maior. Agora também tenho de dizer, e as pessoas que estão aqui que têm a doença sabem que isto é verdade, que é
não é por eu ter depressão e obstipação e outro sintoma relacionado que eu tenho doença de Parkinson. Tenho um risco maior porque sabemos que isso é preditivo. Mas pronto, também é importante não alarmar nesse sentido. Mas se houver sintomas motores claros associados a esta história clínica, aí é claramente de alertar. Estou aqui a pensar numa história, imagine, Bruno, um utente da farmácia que já vai há muito tempo e que frequentemente pede ajuda ao nível da obstipação e depois começa com estes sintomas mais motores e depois pergunta-lhe, olha, na sua história alguma vez teve, sim, aqui há uns anos tive uma depressão e que não houve uma razão aparente para isso, isto é, não houve nada na vida, não há uma morte de um familiar, não há um desemprego, às vezes tem a ver com, assim, com um momento que não há relação, não se consegue encontrar uma explicação, não é? E depois pergunta, olha, e como é que é o seu dormir? A minha mulher queixa-se que eu durmo muito mal. Pronto, é um alerta, é de levantar a bandeirinha, porque estes sintomas muitas vezes estão alinhados, não é? E aquilo que tinha referido há pouco, que tinha a ver com as pessoas muitas vezes começam a tomar a medicação, têm alguns sintomas que são da medicação e acabam por deixar de tomar a medicação. Isto, É, para nós farmacêuticos, é uma bandeira, não é? Uma bandeira vermelha. é, Significa que as pessoas não sabem o que esperar da medicação quando a começam a tomar. Portanto, é aqui eu digo é isso que mesmo. é Certo. nosso papel na altura da dispensa da medicação, pelo menos a primeira vez que a pessoa está a tomar aquele medicamento, Uhum. de ser Sim, informada não só de como tomar a medicação, isso é o fundamental, sim. mas é essencial que os farmacêuticos também informem as pessoas Uhum. do que Sim. esperar da medicação. Isto em termos do que esperar em termos de efeitos terapêuticos, mas também dos eventuais efeitos adversos que poderão. Diversos, exatamente, sim. Acaba por ser uma situação que as pessoas se queixam que não acontece, então não há essa informação. Não, muitas vezes, imagina, na primeira consulta é dado a medicação, não é? E depois, muito rapidamente, pronto, a pessoa, ou muitas vezes, porque é na mesma consulta que é feito o diagnóstico, e como sabe, não é? E como todos sabemos, as consultas são de curta duração, e Uhum. calculo eu que depois de um diagnóstico a pessoa deixe de tomar atenção a tudo o resto que é dito a seguir. Muitas vezes não há informação escrita. E pronto, quando a pessoa vai buscar um medicamento, está à espera que no fundo traga benefícios e os primeiros sinais não são bons, são de má disposição, tonturas, vertigens, portanto tem a ver com o próprio mecanismo do medicamento, como saberá melhor que eu. E nós na associação temos tido relatos de pessoas que, por um lado, deixam de tomar, e isto não é o desejável, e por outro lado alteram a posologia, isto é, passam a tomar mais espaçado, e isso às vezes também não é bom porque não conseguem sentir os benefícios, e quando vão da próxima vez à consulta, o médico acaba por não ter uma noção real de se teve um efeito ou não a maneira como organizou as tomas, não é? Então, nesse aspecto, eu diria que é um dos primeiros aspectos que nós temos que dizer, é que, olha, vai sentir isto, mas é normal, não desista. Ou tentar dar algumas soluções, ou se vir que realmente está muito mal disposto, há um medicamento para isso, pronto, há de haver certamente soluções, não é? Para a pessoa tentar gerir isso e dizer que é transitório, é passageiro. Sem dúvida nenhuma que é sempre importante na altura que são dispensados, e aqui estou a falar, o médico faz o diagnóstico, passa a medicação e sabemos perfeitamente que não tem o tal tempo para Uhum. fazer as explicações. No entanto, na farmácia depois, ao disponibilizar esse medicamento, nós farmacêuticos devemos sempre fazer esse alerta, principalmente quando é a primeira vez que as pessoas tomam a medicação. Sabemos que também às vezes o tempo não é o ideal, por isso mesmo é que também já existe em algumas farmácias o serviço de acompanhamento farmacêutico, de revisão Uhum. terapêutica e reconciliação da terapêutica, que são aqui também serviços em que o farmacêutico presta uma atenção mais detalhada e pormenorizada à medicação que a pessoa tem e faz aqui um acompanhamento mais próximo. Seja uma monitorização da terapêutica para saber se está tudo a correr bem, que efeitos secundários é que teve e como lidar com esses. Portanto, acaba por ser este serviço, este acompanhamento que vai ajudar neste aspecto.
Portanto, é também aqui um ponto que eu acho que poderá ser desenvolvido também pelos farmacêuticos e com o apoio das associações, quer seja para Parkinson, quer seja para outras doenças, porque é uma situação recorrente em muitas terapêuticas. Os efeitos adversos da terapêutica muitas vezes levam a que a pessoa não adira à mesma e faça exatamente aquilo que o João referiu, que é espaçar a medicação ou não tomar a medicação. E isso leva a que o médico depois, olhando para o que foi feito, acaba por alterar a medicação, sem saber se ela não foi eficaz porque a terapêutica não era a mais indicada àquela pessoa, ou se pura e simplesmente a pessoa não a tomou. Portanto, sim, há aqui também mais esse pormenor que poderá ser aqui desenvolvido. Entretanto, temos aqui a Filomena Figueira, que tem a mão no ar, e vou-lhe passar a palavra. Olá, boa noite, Filomena. Olá, boa noite. Quero dar os parabéns por esta conferência, que é interessante, e realmente eu concordo plenamente que o farmacêutico tem que ter um papel muito importante e de proximidade com o doente de Parkinson. Aliás, com quase todas as outras doenças, mas aqui muito especificamente eu falo na primeira pessoa porque aconteceu isso com a minha mãe. A minha mãe é que tem Parkinson e quando foi diagnosticado, o neurologista receitou-lhe a medicação, nada disso sobre os efeitos secundários. Na farmácia a mesma coisa, não foram informados sobre os efeitos, possíveis sintomas ou efeitos secundários da medicação. Minha mãe tomava medicamento para a tensão arterial, porque tinha tensão ligeiramente alta, e nessa mesma semana fomos de férias para o Algarve. Chegámos a um clima diferente, não é? A medicação a iniciar e imediatamente não me apercebi que nem ela manifestou que tivesse algum sintoma estranho, mas na verdade no segundo dia, depois do pequeno almoço, ela sentiu-se mal, sensação de desmaio, muito mal disposta, e eu a transpirar, e eu a reação que tive foi realmente tranquilizá-la, levá-la para um sítio mais fresco e tínhamos uma farmácia próxima, lá está. A nossa tendência primeiro que é mais fácil contactar uma farmácia do que contactar um médico. Até porque muitas vezes o médico nem sequer dá o número do telemóvel ou contacto com o paciente. Então foi a farmácia mais próxima, embora eu tivesse percebido que talvez fosse realmente uma reação da medicação, já porque também ao longo dos tempos tenho sido cuidadora dos meus avós, do meu pai, agora da minha mãe, e então tendo visto isto já perceber que realmente medicações que causam alterações. Dirigi-me à farmácia para medir a tensão, porque não tínhamos nada, eu pensei inicialmente que fosse a tensão baixa, que a medicação tivesse feito descer a tensão, e na verdade tinha sido isso, ela estava com a tensão muito baixa, e perguntei à farmacêutica, pedi que sabia que estava a farmacêutica para conversar, e ela ajudou-me a chegar à conclusão que realmente ela teria que parar não a medicação do Parkinson, mas sim o da tensão arterial. E controlar, e todos os dias à farmácia, medir uma vez ou duas por dia a tensão para ver como é que ela estaria, como é que ela reagiria. Pronto, e realmente as coisas correram bem, com este apoio da farmácia. Um farmacêutico esteve disponível, mas já não foi o que devia ter sido feito. A primeira vez é que deve ser informado, porque agora já sabemos que até mesmo com a medicação, eu tenho reparado isso com a minha mãe, a medicação também oscila e a dosagem oscila. Ao longo, num ano, pode tomar tomas diferentes e dosagens diferentes. O organismo vai mudando ou vai se habituando, não é? Mas a verdade é que é importantíssimo este papel da farmácia. É o primeiro contacto, é quem nós recorremos primeiro para perceber se aquele sintoma é relativo ao medicamento ou não. E estarmos e sermos clientes de sempre na mesma farmácia, com quem nos conhece, com quem já sabe o nosso histórico, é muito importante. Por isso acho que esta conferência faz muito sentido e que devia ser mais divulgado e que na classe farmacêutica estarem muito atentos a esta proximidade. E está sempre atento a uma primeira toma, alertar à primeira toma da medicação ou de mudança da dosagem, alertar para esta questão. Obrigada, é só para partilhar isto. Obrigado, Filomena. Obrigado, Filomena, foi muito útil, é verdade. No fundo só confirma aqui as nossas suspeitas, não é? Sim, obrigado.
sem dúvida absolutamente nenhuma. É o exemplo perfeito de que alguém com um problema de saúde acaba por se dirigir à farmácia. Efetivamente, aquilo que eu referi há pouco, estes serviços de acompanhamento, revisão e reconciliação da terapêutica, são exatamente direcionados para situações em que terapêuticas mais complexas, terapêuticas novas, estas alterações que são necessárias, exatamente porque às vezes a medicação que tomamos durante o inverno não é a mais adequada quando tomamos durante o verão, exatamente por aumento de temperatura e tudo mais, que poderá fazer estas oscilações de tensão arterial, como por exemplo. E tudo isto é importante também haver aqui esse papel, e uma maior proximidade com o farmacêutico permitirá isso. No entanto, uma das coisas que a Filomena aqui também disse é quando vamos sempre à mesma farmácia, eles conhecem, sabem o nosso historial e tudo mais, é mais fácil. É verdade. No entanto, eu penso que todos nós, aqui falo como doente e utilizador, todos nós temos direito a ter o mesmo tipo de serviço em qualquer farmácia, em qualquer local que nós vamos. No entanto, isso aos dias de hoje não acontece por um motivo simples. As farmácias não têm acesso aos dados em saúde das pessoas que lá vão. Se isso acontecesse em qualquer farmácia que o utente se dirigisse, ele teria o mesmo tipo de cuidado, porque sabíamos o seu historial, sabíamos qual era a medicação e poderíamos detectar algum tipo de incompatibilidade com os medicamentos que estão a ser introduzidos ou que eventualmente já estão a acontecer e está a levar a um problema de saúde que, se calhar, por exemplo, a pessoa vai à farmácia e queixa-se que tem tosse. Se o farmacêutico tiver acesso aos dados clínicos, se calhar consegue reparar que a tosse que a pessoa tem é uma tosse devido a um medicamento que está a tomar. Isto é uma situação absolutamente recorrente. E, portanto, se houvesse isto, nós conseguíamos atuar de uma forma muito mais otimizada e diferenciada. Não havendo este acesso aos dados clínicos, acaba por ser como a Filomena disse. Se formos sempre àquela farmácia, as coisas acabam por correr melhor. No entanto, penso que é direito de todos nós termos o mesmo tipo de tratamento em todo e qualquer sítio. E puxando aqui a brasa à sardinha dos dados em saúde, gostava de saber a opinião do João Casaca acerca deste acesso, o que é que acha, se os farmacêuticos deveriam ter, se é essencial ou não. Olha, nós na associação, aquilo que temos, pronto, aquilo que é a nossa experiência, é que muitas vezes as pessoas fazem exatamente o que a Filomena estava a dizer, que é, recorrem e que no fundo, apesar de não haver essa partilha de dados oficialmente, ela é feita de forma informal, não é? Portanto, o farmacêutico acaba por saber. Agora, é claro que isso, penso que foi para prevenir situações, não é? Mas que no fundo continua, no fundo esta a falta de partilha de informação, mesmo até, por exemplo, nós na associação não conseguimos partilhar com o sistema público o acompanhamento que fazemos dos nossos associados, que era um dado que poderia ser importante em termos de resultados clínicos, não é? E isso não é feito. Como, por exemplo, não temos acesso aos diagnósticos que são feitos a nível nacional. Portanto, há uma série de coisas que falham nesse aspecto da partilha. Pronto, mas penso que aqui vou ser cauteloso nesse aspecto de dizer, porque certamente as pessoas que pensaram nessa lei teriam uma razão para isso, que foi certamente para nos proteger, não é? Agora, aquilo que eu acho que nós devemos fazer enquanto sociedade civil é organizar-nos no sentido de, se não podemos ter acesso a esses dados, podemos certamente, o doente, imagino, quando vai à farmácia, pode preencher uma ficha, como preenche nos outros profissionais de saúde, e dar acesso ao seu historial clínico, não é? Por Sim, sim. exemplo, e essa ficha ser partilhada por todas as farmácias. Como, por exemplo, se pressupõe, estou aqui a pensar nos fisioterapeutas, nos enfermeiros, nos outros terapeutas que precisam, e quando eu, por exemplo, comunico com outro profissional de saúde sobre aquele doente em particular, eu posso enviar um relatório com a informação que eu acho que é importante ser partilhada, não é? E nesse aspecto era mais fácil até se o doente tivesse essa informação consigo. Esta leva àquela outra questão que se levantou aqui há uns anos, que era se os doentes que têm um diagnóstico de uma doença crónica deviam ser identificados, isto é, ter um cartão
ou ter por exemplo, uma coisa ao peito, se perdessem, se precisassem de ajuda. Depois levanta outras questões, não é? Tem a ver com a pessoa querer ou não identificar-se com a doença, as outras pessoas não precisam de saber que eu tenho este diagnóstico, e portanto realmente são questões hoje em dia complexas do ponto de vista ético, mas do ponto de vista da gestão da doença seria mais fácil, sim. Sim. É porque aqui também entra a questão da intercomunicação entre os diferentes profissionais, tal como o João disse, porque muitas vezes o acesso aos dados também iria permitir que houvesse aqui uma melhor comunicação, porque o acesso pressupõe também não só o ver, como também acrescentar lá mais qualquer coisa, e isso permitiria que vocês, por exemplo, colocassem lá alguma informação que considerassem ser relevante para o próximo profissional de saúde que contactasse com aquele utente. Portanto, acho que aqui também é importantíssimo estimular aqui esta interligação entre diferentes níveis de cuidados para otimizar efetivamente as terapêuticas. Nós temos aqui uma pergunta já há algum tempo colocada pelo Luís Furtado, antes de passar aqui a palavra ao Fernando Pereira, que já levantou o braço. O Luís pergunta: o uso de cannabis na doença. Já existem estudos e resultados promissores? Em Portugal há alguns ensaios clínicos ou dados acerca desta utilização? Então, para responder ao Luís, nós em abril deste ano tivemos o nosso primeiro congresso da doença de Parkinson, que foi feito em Lisboa, e que teve como objetivo, no fundo, informar, do ponto de vista científico, os nossos associados. Era um congresso à maneira científica e que as pessoas convidadas, no fundo, foram esclarecer estes aspectos. E, por acaso, lembro-me que houve uma pessoa da plateia que fez exatamente essa pergunta, porque noutros países isso já é recomendado e até prescrito. Pronto, e em Portugal, portanto, nós tínhamos lá duas autoridades científicas, tínhamos o professor Joaquim Ferreira e tínhamos o professor Vasco Carneiro. Portanto, por um lado tínhamos uma pessoa especializada na doença de Parkinson e por outro tínhamos uma pessoa especializada naquilo que é a evidência científica do ponto de vista mais atual. E os dois confirmaram que os estudos atuais, os efeitos parecem ainda não ser robustos o suficiente para haver uma recomendação. Aquilo que nós também sabemos é que o Infarmed é sempre bastante cauteloso na introdução desses medicamentos em Portugal, não é? Normalmente vai ser muito a reboque daquilo que são as práticas europeias. E, portanto, nesse aspecto, não sei se será uma questão de tempo, né? Pode haver mais estudos que confirmem isso, mas atualmente não temos essa recomendação. Ok. Entretanto, a Safia Nabais escreveu que já está em venda em Portugal um medicamento para ultrapassar os momentos off, que é o Kinmobi. É à base de cannabis esse medicamento? Ou não, é um outro medicamento para ultrapassar os momentos off? Sim, se ele já está disponível em Portugal, este medicamento. Eu desconheço, sinceramente. Não lhe sei dizer, mas penso que uma procura rápida pelo Infomed eu consigo descobrir isso. Eu também não sei, confesso, Bruno. Ok. Entretanto, temos aqui o Fernando Pereira, que tinha já levantado aqui o braço. Vou-lhe passar então a palavra. Fernando, boa noite. Portanto, agora, boa noite. Boa noite a todos, a todos, aliás, os participantes. Queria também, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da parte da Assuntos Farmacêuticos, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson. Neste momento, eu estou aqui a falar do Porto. E aliás, queria dizer aquilo que o Sr. Presidente falou, em que o doente devia ter um cartãozinho. O Porto tem, os doentes da Ligação do Porto têm, aliás, um cartãozinho que foi elaborado por nós, e não tem validade nenhuma jurídica, mas tem lá a informação. A informação em que consta, portanto, o grau de incapacidade que ele tem, consta a medicação mais importante que ele toma na referência do Parkinson. Isto porquê? Porque ele evita de trazer sempre um do outro estado. Do outro estado tem que passar um papel, e que o se rasga, e como todos sabemos, para tirar outro
é extremamente difícil. E então aliás, o Porto elaborou esse cartãozinho plastificado em que dá precisamente ao doente. E ele identifica, pronto, aliás, perante também as autoridades não tem valor, mas é sempre uma justificação passada, aliás, por uma associação que reconhece que é doente de Parkinson, pronto, e aliás, todo esse cartão. Quanto também a esta palestra, acho de facto isto é muito bom. Acho que estas atividades, este género de coisas, deve ser aliás, feito mais vezes, para que todos os doentes fiquem elucidados, porque todos continuam a ter dúvidas em muitas coisas. No respeito ao apoio também dos farmacêuticos, nós aqui no Porto não temos que dizer, pelo menos na farmácia onde nós abastecemos, temos tido sempre o cuidado e o farmacêutico e esclarecer qualquer dúvida que o doente ou o cuidador que as peça. Quanto a isso, de facto, tem havido uma boa colaboração da parte das agentes farmacêuticas. E quanto a isto também, eu me obrigado a todos e queria só acrescentar isso. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Fernando, pela partilha do cartão, que é realmente uma informação importante, se calhar uma ideia para termos, porque no fundo as pessoas só usam se quiserem, não é? É voluntário. Podem ter, e esta questão da incapacidade é importante, porque é realmente, como diz o Sr. Fernando Pereira, é um papel, uma folha A4, e que se estiver sempre a ser usada, estraga-se, não é? E, portanto, só em alguns casos é que pode ser preciso fazer prova, mas o cartão é suficiente, exatamente. Mas sim, cá está, é mais um exemplo de que a informação em saúde, seja por exemplo esta do diagnóstico ou ENFIS, devia estar efetivamente na mão da pessoa e ser ela a optar se quer ou não quer mostrar. E acho que isso acabava por trazer aqui grande benefício a todas as partes que interagem aqui neste ciclo da saúde, digamos assim. A outra parte que o Fernando aqui também falou, que é isto, é esta partilha de conhecimento, de experiências, é extremamente enriquecedora também para nós, profissionais de saúde que estamos deste lado, porque também acabamos por conhecer mais os problemas que as pessoas têm e tentar adaptar o nosso serviço, a nossa prática, de forma a responder às vossas necessidades. E é muito isso que nós aqui na Associação podemos fazer com estes encontros. Portanto, estamos absolutamente abertos a fazê-lo mais vezes, estamos aqui absolutamente abertos também a receber as vossas dúvidas, as vossas questões que eventualmente tenham. Porque a nossa ideia é isto, é fomentar a literacia em saúde, quer seja dos utentes, quer seja também desta parte dos profissionais, acerca da doença, acerca da associação e daquilo que ela faz. Em termos da associação e aquilo que ela faz, quais são as maiores dificuldades que um doente Parkinson enfrenta, digamos assim, no acesso aos cuidados de saúde, no seu dia-a-dia, e de que forma é que talvez nós possamos aqui, dos farmacêuticos, ajudar mais, João? Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Não sei se conseguiu ver se aquele medicamento já estava a ser... Eu estava aqui a ver okay. que há um relatório de avaliação de pedido com participação do Infarmed para este medicamento, que já é antigo, já é de 2013 aparentemente, mas que ele ainda não está disponível. Eu fiz pelo princípio ativo, que é a pomorfina. Ele ainda não está disponível no Infomed, lista os princípios ativos disponíveis no mercado português, seja em uso hospitalar, seja em uso comunitário, ou pelo menos não aparece lá. Talvez tenha de ser através de utilização especial, consegue-se através dos hospitais. No entanto, não é um medicamento que esteja disponível nas farmácias comunitárias de momento. Certo. Eu também posso, se quiser, Sáfia, também perguntar ao nosso conselho científico se eles sabem alguma coisa sobre isso, porque realmente não tínhamos tido esta informação. Sim, o Luís, tens aqui mais informação, Luís? Tenho mais informação que estive agora a ver. De facto, já existe esse medicamento, a apomorfina, está disponível até nos armazenistas em formato injetável, que chama-se Apogo.
Confirmei agora. Pois. Sim, apagou, Pronto, sim. Sim, Apagou, formato pois injetável. é. É Pois é, verdade, é. Talvez Eu não que estava a estavam ver, era o referir- nome original, exato. O outro talvez fosse a nível de sublingual, que também era um que estava aqui a ser falado. No Ok. entanto, este é em formato injetável. Acho que é da Bial, não é? E- Acho que sim. Pois, este aqui, Acho que efetivamente, a avaliação económica, que foi o que eu estava aqui a verificar, foi positiva e, portanto, faria sentido que tivessem introduzido tendo isso em conta. Ok, existe em injetável, portanto. pronto, neste aspecto estamos esclarecidos. Então, a sua pergunta, desculpe, não tinha esquecido, tinha a ver com a dificuldade que as pessoas com Parkinson teriam no acesso aos cuidados de saúde e como é que o farmacêutico podia ajudar, né? Portanto, nesse aspecto. Eu diria que numa primeira fase, aquilo que já falámos, né, de ajudar na questão do diagnóstico, e depois, por outro lado, depois do diagnóstico tem muito a ver com o acompanhamento, esta explicação relativamente à medicação, e depois aquilo que podem ser, portanto, a medicação na doença de Parkinson é muito importante em termos da gestão, não é? De tomar de forma regular, constante e de forma regrada. E eu acho que nesse aspecto era muito importante as pessoas que têm a doença de Parkinson também sentirem que os farmacêuticos sabiam o que é que eles estão a tomar, não é? E o que é que pode. Era aquilo que dizíamos há bocado. Eventualmente as pessoas vão ter, por exemplo, discinésias ou vão ter períodos em que vão sentir que a medicação não está a ter efeito e tentar que os farmacêuticos ajudassem as pessoas a perceber isso. O que é no fundo, para quê? Porque na próxima vez que a pessoa vai à consulta, conseguir dizer claramente ao médico, olha, eu falei com o meu farmacêutico, vimos que isto não tinha a ver com a forma como eu estou a tomar a medicação, mas sim com o tempo que a medicação está a fazer efeito e, portanto, temos que se calhar rever aqui isto, não é? Porque um dos problemas é que entre as consultas normalmente passa muito tempo e, portanto, aquele momento da consulta tem que ser muito bem aproveitado. Isto é, se a pessoa com a doença e o cuidador souberem especificamente do que é que devem dizer e queixar-se, quando eu digo queixar-se, não é uma lista de queixas, é dizer, olha, eu sinto que o medicamento já não me está a fazer efeito como fazia. O médico vai perguntar, mas olha, é porque não está a tomar a hora certa ou é porque está a tomar a hora certa e quando se aproxima da outra toma isso já não acontece? Ou então eu sinto, olha, eu quando tomo medicamento, passado um bocadinho, começo a ter aqueles movimentos involuntários. E isso é importante saber para o médico poder alterar o medicamento ou alterar a formulação. Há aqui várias soluções, né? Então, nesse aspecto de conhecer bem a doença, aquilo que advém da doença e aquilo que são efeitos secundários da medicação, penso que é talvez o mais importante. Ok. Pois, cá está. O tal acompanhamento mais próximo com um profissional de saúde para estar atento a essas situações, fazer os alertas, eventualmente registar o que acontece e poder intervir de certa forma numa primeira fase antes de falar com o médico, porque a maior parte das vezes é mesmo necessário sempre falar com o médico e não tomar aqui decisões terapêuticas sem correr ao especialista. Aqui é algo que também quero deixar aqui esse alerta, quando o médico vos fez determinada terapêutica, mesmo estando a sentir alguns efeitos secundários, muitas vezes é importante não interromper completamente. Falem primeiro com o profissional de saúde, que vos aconselhará a melhor forma, e isto no entretanto, enquanto não conseguem falar com o médico especialista. Aqui outra questão que foi também levantada pelo João na apresentação tem a ver aqui com a questão das futuras. Efetivamente estamos a passar uma fase em que há muita medicação esgotada. Neste momento não é bem a medicação de Parkinson que tem estado mais esgotada. Já houve períodos em que efetivamente foi complicado conseguir arranjar alguns medicamentos para o Parkinson, nomeadamente o mais utilizado deles todos. Teve inclusivamente de ser importado para estar disponível, mas aqui respondendo um pouco àquilo que foi dito também na apresentação, penso que aqui o papel do farmacêutico
deveria ser um pouco mais ativo, se nos fosse possível. O que é que eu quero dizer com isto? Nós muitas vezes sabemos que há aquela ruptura, mas não podemos dar à pessoa uma alternativa para manter a terapêutica. A única coisa que podemos fazer, eventualmente, é dizer à pessoa para contactar o seu médico, dizer que tal medicamento não vai estar disponível e prevê-se, às vezes temos esse acesso, outras vezes não temos acesso. Quanto tempo é que o medicamento não vai estar disponível? Prevê-se, quando sabemos que vai estar indisponível durante bastante tempo, fazer uma sugestão de alteração da terapêutica ao médico, mas cá está, depende sempre do médico, ele é que terá de avaliar e fazer essa substituição. Às vezes há situações mais simples que poderia haver uma substituição mais direta, e aí poderia ser eventualmente o farmacêutico fazê-lo, mas os sistemas hoje em dia não o permitem fazer. Outras situações, sim, quero sempre falar com o médico prescritor nestas situações. E cá está mais uma vez. Como não existem linhas de comunicação diretas entre as farmácias, o farmacêutico e os outros profissionais de saúde, nós muitas vezes temos de recorrer ao utente para funcionar aqui como veículo de comunicação e pedir para que ele vá falar com o médico que prescreveu, a dizer que aquele medicamento não está disponível, apesar de muitas vezes ainda aparecer no sistema informático para prescrição, e que é preferível o médico apontar uma substituição porque vai estar em falta durante algum tempo. Isto é o que acontece muitas vezes, é uma limitação que nós sentimos na nossa prática no dia a dia, nestas situações de ruptura. E portanto é um pouco por aí que nós gostávamos de conseguir fazer um pouco mais essa gestão das questões das rupturas. Infelizmente muitas vezes também não sabemos quanto tempo é que as medicações vão estar fora do mercado, por vezes sabemos, outras vezes não sabemos, e por isso às vezes não conseguimos dar melhores respostas. Não sei se mais alguém tem aqui questões que queira colocar. Também já estamos a entrar assim no adiantar da hora, já estamos aqui a falar há 1h e 10 minutos, já é um bocado. Aqui no que diz respeito às outras terapêuticas, e aí entra mais a parte do João, que não as medicamentosas, são extremamente importantes no Parkinson. Portanto, aqui esta multidisciplinaridade é muito importante. Que tipo de terapêuticas é que são as mais usuais? As pessoas devem nos fazer com frequência? Efetivamente, as pessoas com Parkinson conseguem aceder a elas facilmente? Há aqui dificuldades nesse aspecto? Então, em termos daquilo que está recomendado, o que está recomendado, e aqui é muito importante eu não fazer não ser faccioso, que é aquilo que tem tido evidência tem sido o exercício. Pronto, o exercício, de qualquer forma, em qualquer das formas, é aquilo que tem tido evidência e que é recomendado em qualquer fase da doença. Pronto, tanto numa fase inicial, como até parece que há alguns estudos que dizem que pode ter um papel preventivo, como forma de prevenir que a doença progrida mais rapidamente. Pronto, isso é claro que depois pode haver diferentes formas desse exercício. Pode ser com um fisioterapeuta, pode ser com um professor de ginástica, pode ser aulas de dança, pode ser terapia ocupacional, pode ser yoga, pode ser pilates. O importante é que não haja uma paragem ao nível do movimento. É claro que depois, em algumas fases específicas, pode ser importante contactar os profissionais. Por exemplo, uma coisa que não é muito falada tem a ver com a terapia da fala, a prevenção de alguns aspectos, por exemplo, o falar mais baixo, o engasgar-se, o aprender a dicção, ou reaprender, não é? E esses aspectos são importantes, portanto, muito a trabalhar na prevenção. E depois, claro, que a fisioterapia, a terapia da fala também tem um papel importante. Agora, se a pessoa não... por exemplo, em Portugal não temos em todas as delegações estes serviços de saúde especializados. Temos em muitas, mas não temos em todas. Por isso é que eu digo, o mais importante, aquilo que a evidência diz, o mais importante é as pessoas fazerem alguma coisa, escolherem um ginásio, escolherem boxe, escolherem taekwondo, escolherem jardinagem, o que seja. O importante é manterem-se fisicamente ativas e cognitivamente. Tá bem? Portanto, essa é a recomendação. Porque, por exemplo, ao nível do Sistema Nacional de Saúde, aquilo que sabemos, os médicos de família podem passar, por exemplo, fisioterapia, tem dois problemas. Por um lado,
não é contínua, isto é uma coisa que nós estamos a tentar também batalhar, é que o doente crónico não precise de ir constantemente pedir uma requisição, porque vai precisar de ter fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional durante toda a vida depois do diagnóstico, pode é ter que fazer pausas, isto é um problema, não é? Porque a pessoa tem que ir pedir uma requisição depois de ter feito aquelas sessões. Por outro lado, também sabemos que a fisioterapia, a terapia da fala e a terapia ocupacional nem sempre são especializadas, não é? E, portanto, nesse aspecto, os efeitos também podem não ser os melhores. Portanto, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer alguma coisa que goste, isso é o mais importante. Inscrever-se na universidade, sénior, inscrever-se num clube. Portanto, esse aspecto é o mais importante. É claro que depois haveria aqui espaço também para a alimentação. Também há aqui algumas dicas importantes, né? Por exemplo, e se calhar o Bruno aqui consegue ajudar, porque nós sabemos que há colegas da nutrição e da farmácia que conseguem ajudar, que é, por exemplo, com a toma da medicação, não se devem ser feitas ingestão de proteínas muito exagerada, portanto, refeições muito pesadas, porque isso diminui a absorção dos medicamentos para a doença de Parkinson. É assim o conselho mais geral que nós podemos dar. E, portanto, nesse aspecto também podia ser uma coisa importante que o farmacêutico pudesse dizer, olha, se quer que o efeito seja maior, não tome com as refeições, não é? Desfaça em termos temporais um bocadinho, ou mais à frente ou mais atrás. Mas são assim estes os principais conselhos em termos daquilo que são as terapias complementares. É importante aqui também esta multidisciplinaridade, ter aqui diferentes profissionais para garantir aqui uma boa qualidade de vida às pessoas e uma otimização da terapêutica, incluindo aqui todas essas questões. Então é extremamente importante fomentar junto às pessoas a necessidade de se manterem fisicamente ativos e psicologicamente ativos também, para não degradar a sua saúde. Muito bem. Vou aqui perguntar mais uma vez se alguém tem aqui alguma questão que gostaria de colocar, seja da medicação. Confirma-se que a doença de Parkinson, na sua forma não trémica, é a forma que progride mais rapidamente, João? Então, não podemos dizer que progride mais rapidamente. O que sabemos é que as formas que sem tremor, portanto as não tremóricas, têm um pior prognóstico. É só isso que sabemos. Não sabemos, por exemplo, aquilo que sabe não tem a ver com a progressão da doença, tem a ver com, por exemplo, terem mais sintomas associados e esses sintomas terem, por exemplo, mais gravidade. Mais associado, por exemplo, à rigidez, às quedas, à instabilidade postural, mas não sabemos, em termos de progressão, se é mais rápida do que as formas que têm tremor. Okay? Aquilo que sabemos é isso. Sendo que também, para a Safia que fez a pergunta, começa-se a perceber, já num congresso que tínhamos tido em Portugal, é o Congresso da Sociedade Portuguesa, e eu estou aqui em Barcelona, no Congresso Mundial da Doença de Parkinson, que começou hoje, começa-se a perceber que há subtipos da doença de Parkinson. Portanto, esta divisão entre duas formas parece já não ser assim uma divisão tão acertada. Portanto, há vários subtipos, cada vez os médicos começam a precisar mais de tempo para perceber isso, porque certamente conhecem pessoas que têm, por exemplo, o diagnóstico há 20 anos e que parece que estão com a mesma medicação e que estão relativamente bem, enquanto que há outras pessoas que continuam a ter doença de Parkinson, em que a progressão é muito mais rápida, não é? E que os sintomas parecem ter um efeito maior. Não se sabe se isto tem a ver com a forma como a doença evolui, se é uma doença diferente, ou se também tem a ver com aquilo que a pessoa faz para combater essa doença. Mas claramente parece que aquilo que se chamam os subtipos da doença de Parkinson começam a aparecer. Está bem? Ou seja, acaba por ser também uma doença que ainda necessita de ser um pouco mais explorada e melhor conhecida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque é sempre aquela questão que é, se conhecer a doença, mais perto estaremos da cura, não é? Mas como se começa a perceber que os mecanismos que levam à doença são ainda são muitos mecanismos, não é? Não é só um único mecanismo, isso também tem dificultado a procura pela cura. Complexo. Mais alguém tem alguma questão que gostaria de colocar?
se mais ninguém tem nenhuma questão, e tendo em conta que para o João já é quase meia-noite, então eu vou aproveitar para agradecer a presença de todos aqui. Em meu nome e em nome da Associação Portuguesa de Franceses para a Comunidade, foi um prazer estar aqui com todos vocês a partilhar conhecimento, e conhecimento não só sobre a doença de Parkinson, não só sobre estas duas associações, tanto aqui a minha como a do João. E penso que é muito importante termos este tipo de diálogos e esta troca de conhecimentos, principalmente quando eles são feitos junto com as pessoas que vivem com a doença, sejam os doentes, sejam os seus cuidadores, porque efetivamente isto dá-nos uma outra perspectiva que não a dos prestadores dos cuidados de saúde. E é muito importante que nós muitas vezes consigamos descalçar as botas do prestador de cuidados de saúde e coloquemos as botas dos utentes, e não há a melhor forma de fazer-se numa conversa direta com os mesmos. Portanto, muito obrigado pela vossa participação. Em meu nome e da APFPC foi um prazer. Vou deixar aqui espaço para o João fazer aqui as considerações finais, e mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade da APDPK para ter aceito aqui o nosso convite e para estarmos aqui hoje, a esta hora, a falar sobre este assunto tão importante. Muito bem. Obrigado ao Bruno e à Associação por nos terem convidado. E é realmente muito... esta parte o Bruno não sabe, mas vou dizer que é muito gratificante para nós que trabalhamos na Associação de forma voluntária ver aqui tantas caras conhecidas de forma repetida, e que às vezes sentimos que estamos sempre a dizer a mesma coisa e que a nossa informação é repetida, mas realmente é importante ver-vos daí desse lado e fazerem perguntas e darem-nos o vosso feedback, e dizer que nós estamos disponíveis para aceitar as vossas sugestões, e que esta iniciativa eu penso que foi muito útil, eu senti que foi muito útil, e agora o que fica da nossa parte é o compromisso de tentarmos que isto seja passado às farmácias comunitárias do país inteiro, não é? Esta informação, e que possamos diretamente depois ter um benefício para as pessoas que têm a doença. Esse é o nosso objetivo. Eu acho que fica aqui lançado o desafio para nós, a partir de setembro, tentarmos que isto seja uma realidade. Isto é, que possa haver uma informação para os doentes que têm o seu diagnóstico ou que já têm o diagnóstico, de como é que podem tomar melhor a medicação e que informação é que podem obter do farmacêutico. Obrigado, Bruno, mais uma vez, e obrigado a todos. Obrigado, mais uma vez. Boa Obrigado. noite. Muito obrigado. Boa Todos, noite. bom descanso. Boa noite. Obrigado. Com licença, obrigado.